Estamos aqui, como sabem, para ouvir os peticionários de acordo com o que nos é exigido através da petição 331/12 que segue, para a elaboração do respectivo relatório e depois posterior subida a plenário. Em nome da 10ª Comissão e como responsável pela elaboração do relatório, estou a coordenar esta audição aos peticionários. Está comigo, começando de ponta, a Sra. Deputada Inês Teotónio Pereira, do CDS-PP, à minha direita e, portanto, à vossa esquerda, a Sra. Deputada Idália Serrão, do Partido Socialista, e aqui à minha esquerda, à vossa direita, a Sra. Deputada Rita Rato, do PCP. É natural que venham outros deputados, não sabemos. Eu já dialoguei com os senhores peticionários, com aqueles que irão intervir, no sentido de pedir, estamos aqui totalmente disponíveis para vos ouvir, mas às 3 há plenário. Podemos, enfim, ter alguma simpatia, mas não podemos estar aqui, como calculam, a decorrer o plenário durante muito tempo, até porque às vezes há partidos que têm menos deputados e, portanto, necessitam de estar presentes no plenário. Quero-vos agradecer a vossa deslocação em número tão elevado, o que significa, com certeza, do interesse da mesma. E, de imediato, passava a palavra, penso que é ao Sr. Presidente da ANEAI, para começar e para intervir e a nos apresentar o assunto. Muito obrigada. Boa tarde. Eu aproveitava o nome da oportunidade de receber e ter indicado as condições para um alargado número de funcionários que pudesse estar cá hoje. Aquilo que nós queríamos buscar numa primeira fase, nós preparamos uma pequena apresentação de vídeo, no qual tentámos de uma forma sumária poder confirmar todos os factos, tudo aquilo que levou à elaboração desta petição, até um assunto como os seus deputados saberão que nos últimos meses tem sido bastante debatido e bastante debate na opinião pública. Portanto, se concordassem com esta metodologia, decidimos para a produção do vídeo e depois deixaríamos sobre o posterior outras informações que pudessem constar ou que pudéssemos responder. Apresenta os pecados mortais do protocolo. 22 de outubro de 2013. Nesta data é assinado um protocolo de colaboração entre a Presidente do Conselho Diretivo da Segurança Social, Doutora Mariana Ribeiro, e o Diretor-Geral da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, Dr. José Alberto Duarte. Começa aqui a defesa pública de duas posições distintas. De um lado, os pais, cuidadores e amigos, as associações nacionais, os médicos, os técnicos, as empresas que afirmam estarmos a assistir a uma alteração profunda da forma de atribuição do subsídio de educação especial, marginalizando milhares de crianças e efetuando cortes brutais nesta prestação familiar. Está previsto cortar os subsídios e passarem o processo para a escola, e que nós achamos que a escola não tem possibilidade de fazer esse acompanhamento. Não tem este momento, só que eu sei que a qualquer momento realmente as escolas podem fechar. Por isso, põe-se tudo em causa, não é? Um curso, uma habilitação, para neste momento ficarmos sem trabalho. E além disto, portanto, é ilegal, o protocolo é ilegal. E além disso, é inconstitucional. Porque está-se a ver, ao fim destes meses, que está a discriminar milhares de crianças. Há centenas de crianças a quem está a ser dado apoio, que durante os últimos anos sempre tiveram esse apoio, em que a própria escola, este ano, num documento próprio do processo, já certificou a própria escola que a criança tinha aquelas alterações e reconhecia aquelas alterações e perturbações que o médico diagnosticou e que declarou que não possuía recursos. Pode-se ver qual é o calvário de uma família de uma criança com estas características. E, portanto, podermos proporcionar, um país que nos possa proporcionar todo tipo de apoios para minimizar esta carga brutal, a médica não responde à coordenação. Sinto frustrada porque muitos casos são casos que eu já sigo há muitos anos
E, portanto, eles que nunca olharam para o menino nem têm competências para tal, decidem não beneficiar os meninos destas terapêuticas. Portanto, é usurpar funções que são nossas enquanto médicos. E, por outro lado, o Primeiro-Ministro, o Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, o Secretário de Estado da Solidariedade e da Segurança Social e os deputados do PSD e do CDS-PP declaram que não há quaisquer cortes ou mudanças legais nas regras do subsídio de educação especial. Nós não mudamos nenhuma regra a propósito dos subsídios de educação especial. O ponto de diga, não há cortes. Eu gostava muito de especificar, não há cortes. Não há nenhum corte de verba, é rigorosamente falso que haja qualquer corte de verba. E que apenas foram alterados um conjunto de procedimentos que já existiam em Lisboa, Santarém e Setúbal e por esta via foram estendidos ao resto do país, advogando que a sua aplicação permitiu aumentar o número de requerentes titulares desta prestação familiar. Que com a aplicação de um conjunto de procedimentos que estendemos de Lisboa para o resto do país, conseguimos até aumentar o número de pessoas que são titulares deste mesmo processamento. O volume de apoios concedidos a todas as instituições da área da deficiência tem vindo a aumentar significativamente. Confrontados com duas posições tão díspares, importa, através dos factos e da lei, evidenciar a quem assiste razão e esclarecer se estamos perante um conjunto de pais e cuidadores que protestam há 4 meses sem qualquer fundamentação ou um governo que já vislumbrou há bastante tempo o erro colossal que cometeu, mas recusa-se a admiti-lo publicamente. Na verdade, no reporte que nos tem chegado, são reconhecidos constrangimentos que têm sido gradualmente ultrapassados, mesmo tendo a noção que os recursos são escassos para o efeito. O governo, os serviços, não estão a fazer tudo o que é possível fazer. A apresentação que segue será estruturada nos 7 pecados mortais do protocolo. A revogação encapotada, a usurpação de funções, as falsas declarações, a incompetência material, a execução física e financeira, ensino especial financiado pelo subsídio de educação especial e os resultados do protocolo. Todos os deputados e governantes afirmam que a lei não mudou. Eu queria reafirmar aqui que não há quaisquer mudanças de regras no subsídio de educação especial. E que apenas foram redefinidos procedimentos e circuitos. Todavia, não existe qualquer dúvida que, operacionalmente, a lei foi revogada e substituída pelo Decreto-Lei de 3 de 2008, de 7 de janeiro, e apenas têm sido deferidos os procedimentos de requerimento que estão sinalizados nas escolas ao abrigo deste Decreto-Lei. Relativamente à usurpação de funções, interrogamos-nos: é ou não verdade que nenhum médico especialista dos serviços da DGEST avaliou qualquer criança? Estaremos a falar de crime. Estaríamos a falar de usurpação de funções, não usurpação de um título, eles não dizem obviamente que são médicos, mas usurpação de funções. É ou não verdade que o processo de devolução dos requerimentos de subsídio de educação especial está a ser implementado com o recurso a profissionais não médicos? É ou não verdade que as certificações e avaliações médicas estão a ser vilipendiadas e completamente ignoradas? A explicitação dos procedimentos adotados e em vigor nos nossos associados em todas as regiões do país, à exceção de Lisboa e Valdo Tejo, são fundamentais para que se perceba, ao contrário do que afirmou o Sr. Deputado Ruben Almeida, que havia pontos do país onde os prestadores dos serviços de terapia, fisioterapia, de ludoterapia, de terapia da sala, portanto, apenas comunicavam à Segurança Social e tinham sem mais autorização para isto. o processo de certificação, avaliação e prescrição está longe de se tratar de um processo de certificação simples. À luz da lei, a competência de certificação, diagnóstico e atendimento necessário às crianças com deficiências e incapacidades com apoios especializados está consagrada no ponto 1 do artigo 3º do presente decreto e está reservada ao médico especialista.
A certificação e atendimento necessário, efetuado pela médica especializada, é concretizada no verso do modelo 5020. As boas práticas implementadas nas entidades conduzem a que muitas vezes a certificação oficial seja acompanhada e complementada com avaliações de equipas multidisciplinares. A certificação e avaliação implementada pela DGEST é efetuada do seguinte modo. Após receber da Segurança, os requerimentos do Subsídio Especial de Educação, empilhados em caixotes, são entregues a um conjunto de administrativos para confirmar numa base de dados nacional quais as crianças que se encontram a beneficiar do ensino especial do Ministério da Educação e Ciência. Se a criança ou jovem estiver nesta lista e se um funcionário não se enganar, como infelizmente já aconteceu em dezenas de casos, é inserida uma inscrição a lápis a referir se é ou não Decreto-Lei 3/2008. Depois passa para a linha de montagem, onde é produzida uma carta padronizada e normalizada em que a DGEST devolve o processo aos agrupamentos de escolas. Depois, as direções dos agrupamentos utilizam os expedientes mais diversos, incluindo as mochilas das crianças, para devolverem os processos aos requerentes. Segundo as afirmações do Sr. Primeiro-Ministro no debate quinzenal do passado dia 4 de abril, apesar de afirmar que a lei não mudou, afirma que quem avalia as crianças são técnicos do ensino especial, que efetuam a avaliação. As escolas têm em todos os agrupamentos, para crianças com necessidades especiais, técnicos do ensino especial, para poderem fazer a avaliação. O Sr. Ministro afirma que tem de existir uma certificação clínica por pessoa devidamente qualificada. Práticas que foram testadas desde os anos 80, práticas que eu não me lembro que nenhum partido com assento parlamentar tenha colocado em causa desde, mais uma vez, os anos 80 e que nos parecem muito importantes. São práticas que exigem sempre um acompanhamento e uma certificação clínica por pessoas que tenham essa mesma qualificação. O Sr. Secretário de Estado complementa, no dia 21 de março, em afirmações à Rádio Renascença, a perspectiva clínica do Sr. Ministro e confirma o texto da lei, afirmando que só têm apoios de educação especial as crianças que possuam uma certificação de um médico especialista. Só têm acesso a esses apoios de educação especial as crianças que um médico especialista reconhecer a necessidade desses apoios. Afirma que os processos têm de passar primeiro por uma avaliação dos serviços de educação. Este protocolo vem justamente como eu acabei de referir, digamos que remeter, digamos, a análise, essa avaliação das crianças por parte das estruturas desta forma. Também, a 21 de março, no Fórum da TSF, a excelentíssima senhora relatora deputada Conceição Pereira confirma que só o médico poderá certificar as necessidades das crianças, acrescentando que não é uma entidade que está a efetuar essa certificação. Apenas o médico poderá estar sobre os problemas que essas crianças têm. Não é verdade que seja apenas uma entidade ou alguém. O Sr. Ministro referiu aqui no Parlamento e tem repetidamente dito que apenas o médico pode. Novamente, no dia 21 de março, o Sr. Deputado Rui Almeida reitera a imprescindibilidade da certificação médica. A última palavra pertence sempre a um médico, pertence a um clínico. Os médicos, incrédulos com estes procedimentos, denunciaram à Ordem dos Médicos, terminando a sua exposição, solicitando ao excelentíssimo Sr. Bastonário da Ordem que se pronunciasse acerca desta usurpação de competências e atropelo de funções dos médicos, não validação das certificações médicas, a qual coloca em causa a realização normativa e científica das avaliações médicas, postulando nesse sentido medidas que contrariem o abuso de poder instaurado. Sinto frustrada porque muitos casos, este é um caso que eu já sigo há muitos anos, e portanto eles que nunca olharam para o menino nem têm competências para tal, decidem não beneficiar os meninos destas terapêuticas, portanto é usurpar funções que são nossas enquanto médicos. No seguimento desta denúncia, o Sr. Bastonário declarou-se chocado. Ficamos surpreendidíssimos e chocados com o teor da participação
porque coloca profissionais não médicos a tomarem decisões sobre apoios terapêuticos. Os pais declaram por sua honra que nunca foi efetuada qualquer avaliação clínica aos seus filhos pelos serviços da escola que frequentam ou pela DGEST, Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, e que nunca foram convocados para qualquer avaliação ou processo de certificação médico, clínico e ou pedagógico. Reclamam na DGEST, por este motivo e publicamente, contestam a devolução de processos sem que haja qualquer intervenção de outro médico especialista, a não ser aquele que certificou primeiro a deficiência. As escolas confirmam que apenas se limitaram a preencher as perturbações e alterações graves e em nada sabem sobre qualquer avaliação, remetendo esclarecimentos para a DGEST. A DGEST opta por um silêncio comprometedor ou vilipendia a exclusividade da competência da certificação, afirmando que é necessário considerar as avaliações de natureza médica à luz dos pressupostos e procedimentos do Decreto-Lei 3/2008. Sublinhar que, na esmagadora maioria dos processos de requerimento de subsídio de educação especial, já constou uma declaração dos agrupamentos de escolas onde se atestam as perturbações e alterações graves. Importa alertar que os agrupamentos de escolas já certificaram não possuir os recursos necessários para implementar o atendimento necessário prescrito pelo médico especialista. De resto, a única competência da escola, neste âmbito, encontra-se definida no ponto 2 do artigo 2º do Decreto Regulamentar 14/81, de 7 de abril, onde se reconhece que o direito ao subsídio de educação especial depende da apresentação de declaração passada pelo estabelecimento de ensino que os alunos frequentam, comprovativa de que esse apoio não lhes é garantido pelo mesmo. Assim sendo, não é possível entender que, passados 4 meses, os agrupamentos e os serviços da DGEST venham assumir e declarar factos diferentes que contrariam informações e garantias prestadas e assumidas. Assiste-se assim a uma adulteração das declarações, afirmando-se que crianças e jovens a quem já tinham identificado e certificado perturbações e alterações graves, num passe de mágica, deixaram de as ter, afirmando-se que a criança ou jovem não tem necessidades educativas especiais. No exemplo em apreço, como podemos verificar, a 9 de outubro de 2013, o agrupamento de escolas certificou as perturbações e alterações graves envolvidos cerca de 3 meses, a 6 de janeiro de 2014, os serviços competentes da DGEST alteraram a sua posição, declarando que a criança não possuía necessidades educativas especiais. O artigo 46, número 1, alineado do Decreto-Lei número 133/B/97, de 30 de maio, determina que a gestão das prestações familiares compete aos Centros Regionais de Segurança Social. Seguindo-se o artigo 47, número 2, que determina que as prestações familiares são requeridas nas instituições ou serviços gestores competentes. Aqui acrescem os artigos 66, 67 e 68 do referido diploma legal, que taxativamente definem que são os Centros Regionais da Segurança Social enquanto entidades gestoras que decidem das decisões de atribuição das prestações, notificam os requerentes da atribuição, montantes das prestações, data de início ou, caso não estejam reunidas as condições de atribuição, as causas de indeferimento. A competência material sobre as decisões não deixa dúvidas à senhora diretora do Núcleo de Prestações Familiares e de Solidariedade, doutora Estrela Amiguinho, que afirmou inequivocamente, no passado dia 7 de abril, no programa Prós e Contras, que competia à Segurança Social decidir sobre os pedidos de subsídio de educação especial, afirmando: há uma coisa que todos devemos ficar cientes aqui, é que o Instituto da Segurança Social terá de pronunciar-se e terá de ferir ou indeferir esses processos. Portanto, essa é uma tónica e é assente, é o ponto assente. Não obstante o plasmado na lei, o novo propalado circuito fez com que a DGEST recebesse da Segurança Social os requerimentos de subsídio de educação especial efetuados antes do início do ano letivo 2013-2014. E se as crianças não se encontrassem ao abrigo do Decreto-Lei 3/2008, a DGEST confiou os processos originais aos agrupamentos de escolas sem qualquer cumprimento do Código de Processo Administrativo.
Neste momento, foram devolvidos milhares de processos, sendo que no seguimento da disponibilidade evidenciada pelo Sr. Secretário de Estado, Agostinho Branquinho, para poder analisar caso a caso, ficam assinalados os milhares de casos já devolvidos sem decisão pela DGEST. Essa é que é a questão. Depois, se há um caso que não entregou e não sei o quê, eu esses casos não sei. Mas se esses casos existem, eu tenho total disponibilidade para os receber e para poder dar aos senhores deputados e às instituições uma resposta cabal sobre cada um desses assuntos. Esclarecer em primeiro lugar que o Orçamento de Estado e o valor de 24 milhões de euros previsto para o subsídio de educação especial nada revela para a análise dos efeitos do protocolo. O subsídio de educação especial é requerido por ano letivo e só em janeiro de 2015, quando forem apresentados os dados referentes ao relatório de educação física do ano civil de 2015, é que poderemos ter um balanço dos efeitos do protocolo. Todavia, para que possamos verificar que não é verdade, ao contrário do que defendem, que haja um aumento do número de deferimentos de requerimentos de subsídio de educação especial, analisemos os números apresentados até à data. Na informação prestada, a 21 de março, ao excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão da Segurança Social e Trabalho, a chefe de gabinete do MEC, doutora Mariana Rezende, informou que estavam em processamento 25 milhões de novos requerimentos de subsídio de educação especial, se considerarmos os 13.527 requerimentos de subsídio de educação especial efetuados em 2013, verificar-se-ia só nos primeiros 4 meses do ano um crescimento anual de 185%. No final do ano, a este ritmo, efetuar-se-iam 100 mil requerimentos, traduzindo-se num aumento de 739%. O Sr. Primeiro-Ministro, a 4 de abril de 2014, afirmou no plenário que os valores mensais apresentados no sítio da Segurança Social em setembro de 2014 e dezembro de 2014 se referem a novos processos. Em outubro de 2013, havia 1.500 novos titulares de subsídio, que eram alvo, portanto, de subsídio de educação especial, que em dezembro de 2013, após a celebração do novo protocolo que envolveu o Ministério da Educação e a Segurança Social, foram registados 2.875 novos titulares. Nesta perspectiva, para obtermos os valores anuais dos processamentos de 2013, teríamos de somar todos os valores mensais, obtendo, imagine-se, assim um montante global de 53.208 requerimentos. O número total de novos requerimentos, segundo as estatísticas disponíveis no sítio da Segurança Social, foi de 13.527 subsídios de educação especial. Registra-se assim uma diferença de 393%. Na audição de 26 de fevereiro, o Sr. Ministro menciona dados de outros anos letivos que nada relevam para a execução do protocolo, mas, mesmo assim, muito diferentes dos oficiais. Em 2011 tínhamos 11.400 pessoas titulares desta prestação específica. Neste momento, em 2013, já temos 13.000. Na mesma linha, no dia 21 de março, na sua intervenção na TSF, o Sr. Deputado Raul Almeida refere dados semelhantes aos do Sr. Ministro, mais uma vez contrários aos dados disponibilizados pela Segurança Social. Por exemplo, em relação a 2011, em que havia 11.399 titulares com processamento, neste momento temos 12.953. Também o Grupo de Trabalho, nomeado no passado mês de abril para propor a revisão da Lei do Subsídio de Educação Especial, apresentou dados diferentes, com somatórios errados, como se pode aferir pela diferença entre o valor global de processos apresentados e o seu somatório. Embora os cortes brutais e a redução só em janeiro de 2015 possa ser melhor aferida, existem desde já alguns dados que nos parecem inequivocamente reveladores. Considerando que, em 2012, se aprovaram 15.387 requerimentos de subsídio de educação especial e em 2013 13.527, e que nos meses de setembro e dezembro, à execução de Lisboa e Valdo Tejo, quase não há processamentos de subsídio de educação especial, não é verdade que a diminuição anual de 12% de requerimentos de subsídio de educação especial revela os efeitos da execução do protocolo. Não é verdade que a diminuição homóloga de 38,6% dos processamentos de subsídio de educação especial do mês de janeiro, segundo os dados oficiais de Segurança Social, revela os efeitos da execução do protocolo.
Não é verdade que os mais de 95% de processos não aprovados e uma enormíssima amostra de 3.836 dos nossos associados revela de forma inequívoca os efeitos do protocolo. Como é público, os apoios terapêuticos efetuados ao abrigo do subsídio de educação especial em Lisboa e Val do Tejo, ao contrário do resto do país, são desenvolvidos em contexto escolar financiado. Assim, indiretamente, o ensino especial do Ministério da Educação e Ciência. As afirmações do Sr. Ministro da Educação e Ciência e do Sr. Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social são inequivocamente reveladoras deste propósito. Uma grande atenção à educação especial e que temos alargado os apoios para a educação especial num conjunto de escolas. Eu não vou falar sobre uma área que é a área da educação, que não está de acordo, não está debaixo da minha tutela. Não seria correto da minha parte de fazê-lo. O que posso dizer é que a Segurança Social, que participa, nomeadamente através do pagamento destes mesmos subsídios, eu não vou falar sobre uma área que é a área da educação, que não está de acordo, não está debaixo da minha tutela. Não seria correto da minha parte de fazê-lo. O que posso dizer é que a Segurança Social, que participa, nomeadamente... Acresce que este modelo de funcionamento existente em Lisboa e Val do Tejo, desde 1999, promove a usurpação de funções, uma vez legitima, no ponto 1 do artigo 2º, que as certificações reservadas à classe médica sejam efetuadas pelo Serviço de Psicologia e Orientação Vocacional, promove o não cumprimento do Código de Processo Administrativo e bem assim os direitos e garantias dos cidadãos e potencia a promoção de monopólios. Se alguma dúvida existisse sobre a forma como foi migrado o protocolo de Lisboa e Val do Tejo desvirtua e viola a lei, para além dos muitos testemunhos pessoais que nos foram expressos, a intervenção no programa Prós e Contras do Técnico de Educação Especial do projeto PINED, promovido precisamente em Lisboa e Val do Tejo, quando confrontado com as afirmações sobre a competência material da Sra. Doutora Estrela Vitorino Miguinho, diretora do Núcleo de Prestações Familiares e de Solidariedade do Instituto de Segurança Social, são inequivocamente reveladoras. Por causa de pais que nos procuram e nós encaminhamos para solicitar o subsídio para terem direito às terapias, e eu soube hoje que então o poder final, a decisão final é efetivamente de Segurança Social. Ora bem, isso não é problema da Segurança Social. Entendemos que está assim claramente evidenciado que o protocolo é ilegal e promove e legitima a usurpação de funções, retirando operacionalmente a obrigatoriedade da certificação médica do Sistema de Educação Especial, atribui, sem o devido enquadramento legal, promove e legitima a usurpação de funções, retirando operacionalmente a obrigatoriedade da certificação médica do Subsídio de Educação Especial, atribui, sem o devido enquadramento legal, competências administrativas a novas entidades e estruturas, promove a desobediência do Código de Processo Administrativo, fomenta a confusão jurídica, permitindo que o Decreto-Lei 3/2008 revogue e ou substitua operacionalmente a lei vigente do Subsídio de Educação Especial, confunde conceitos de reabilitação, subsídio de educação especial e habilitação, necessidades educativas especiais, marginalizando crianças. Favorece o espírito de insegurança pela sua ilegalidade e aplicação retroativa, uma vez que viola direitos adquiridos, expectativas de todo o sistema que nele participa. Fomenta a perspectiva macrocéfala de um país cada vez mais desigual. Por fim, e para que possam avaliar ainda mais da importância de corrigir o erro e promover o fim do protocolo, deixamos-vos algumas reflexões. Qual é o valor económico e humano de cada criança e jovem melhor integrado, social e profissionalmente? Qual é a poupança dos futuros orçamentos de Estado de crianças e jovens mais adaptados, funcionais e saudáveis? Qual é a poupança futura na segurança social e prestações sociais, como o IRSI e outras que poderão ser poupadas com crianças e jovens a que sejam potenciadas oportunidades de emprego e integração? Qual será a poupança nos outros ministérios, MAI, Ministério da Justiça, Ministério da Educação e Ciência, etc., de adultos mais funcionais, mais estruturados, com comportamentos ajustados às regras e padrões sociais? Quanto vale para o PIB português a promoção de famílias mais funcionais, mais produtivas e mais felizes?
Será que as crianças e jovens de hoje, adultos do amanhã, não contribuirão com impostos, rendimento, consumo, entre outros, para o circuito económico e devolverão o investimento que neles fizeram? Qual é o contributo direto e indireto destas empresas para a integração de pessoas na vida ativa? 5.000 unidades de trabalho? 7.500? 10.000? Qual é o custo social de mais desemprego massivo? Pretendem mais imigração massiva de licenciados? Onde está o share value de um Estado que efetua cortes brutais, sim brutais, nos apoios sociais? E por último, interrogamos: quanto vale uma criança, jovem, adulto, uma família mais feliz? Pelo céu, as cavalitas, escondidos pelos caracóis, a estrela mais bonita que eu já vi. Eu cresci com um encanto dessa caçador de sonhos. Eu já corri tanto, tanto para ti. Fui um príncipe encantado, montado nos teus joelhos, o eterno enamorado a valer. Na saudade de algibeira, mas segui os teus conselhos para Muito obrigada. Não sei o momento, portanto, agora iremos dar a palavra aos senhores deputados para colocar questões. No entanto, eu pergunto, tendo em conta o adiantado da hora, se previamente, para além do que nos foi mostrado, se o Sr. Presidente da ANEAI quer acrescentar mais algum elemento, se não passaria a palavra depois no final dos 3 elementos que se inscreveram, se querem agora ou se deixam para o fim as respostas. Se me permitisse, recebemos agora ao fim do uma outra falha, deixava só pequenas informações que esta vez podiam até já ajudar a responder algumas perguntas que os seus deputados uma das questões, tanto que ele depois não passa no vídeo, são as declarações do Sr. Ministro da Educação, em dezembro, em que diz claramente que este assunto também não é da sua alçada, e depois entrava em confronto com as declarações do Sr. Ministro da Social, que era uma evidência que nos ali, depois não saiu bem no filme, mas os seus deputados também tentaram já ver essas declarações, mas deixava só essa nota. Depois, queria também, nós mesmo tentando fazer um vídeo muito curto, se perceberam que tinha 28 minutos, portanto, se pudéssemos ter o tempo que quiséssemos, podíamos estar aqui 3 horas e podíamos não chegar. E há outra questão também muito importante que eu queria deixar nota, que tem a ver com as equipas locais de intervenção, que não são ali focadas e que o enfoque maior não tem estado aí, mas que diz respeito a milhares de crianças nas idades até aos 6 anos. E queria deixar o registro que, neste momento, tal como no futuro, portanto, estamos em abril, continuamos a ter 31 municípios no país onde não existem equipas élicas. Isso foi uma fragilidade que, porventura, não receberam a qualificação do protocolo, os termos de relação assegurada, e que significa, primeiro, que há, neste momento, no país, foi criada uma desigualdade em relação às crianças desses municípios, e, por outro lado, não há resposta a esses requerimentos. Já tivemos a oportunidade, numa reunião, por exemplo, com a Sra. Diretora de Junta da Associação de Porto, de perguntar, porque a maior parte dos municípios são do Norte, e de perguntar onde estão os processos, porque a Sra. Diretora nos disse foi que estavam rapidamente a tentar criar essas equipas, portanto, eu lembrava novamente, estamos já em abril, há um ativo que termina daqui a 1 mês e meio, ou 2 meses, mas que também não nos sabia dizer onde estavam esses processos. Queria também deixar nota que continuamos a aguardar desde o dia 6 de dezembro de 2013 por uma resposta às audiências que foram solicitadas à Secretaria de Estado da Ação Social e à Secretaria de Estado da Educação. Portanto, da Secretaria da Educação tivemos um e-mail a dar nota que aquele assunto foi passado para outra Secretaria de Estado também da Educação, mas até hoje o facto é que não foram agendadas, nem sequer delegaram a ninguém que a sua responsabilidade nos poder receber. Faltava também ali uma evidência em relação aos números, portanto, para além daquilo que foram os números que o Primeiro-Ministro referiu, o Sr. Secretário referiu, também é importante referir que nas oposições que foram apresentadas nos vários processos neste momento correm nos tribunais, mas nas experiências cautelares, é que os números que foram apresentados em termos de oposição falavam em
estatísticas oficiais do site da Segurança Social, como viram ali, varia dos 13.000, 15.000, 11.000, depois aparecem aqui números que conversamos, não conseguimos perceber como é que chegam esses números. Em relação à questão do protocolo de Lisboa, que era um desafio, enfim, deixamos os todos, toda a gente diz que o protocolo de Lisboa é maravilhoso, portanto tem resultados fantásticos. Fizemos uma pesquisa exaustiva, não conseguimos encontrar um único documento, um único relatório desse que permitisse, comparando esse modelo com o modelo que ele prevê, como viram ali no protocolo de Lisboa, não é o que ele prevê, mas não conseguimos encontrar uma única evidência que permitisse que todos ficassem descansados quando se diz, quando se alega que o protocolo só tem virtudes e que não tem qualquer defeito, ou pelo menos que é melhor do que aquilo que estava no resto do país. E aliás, para quem teve a oportunidade de segunda-feira de assistir ao programa de Prós e Contras, viram por alguns clientes que estavam no público, em que representaram uma destes centros especializados da zona de Lisboa, em que disse claramente que aquilo que o protocolo de Lisboa tem em relação aos pais é que os pais são chamados só para assinar o bem. Se é isto que se pretende, se é esta a envolvência que se pretende dos pais destas crianças no processo, acho que com isso se pretende. E nós já percebemos por algumas intervenções que há um total desconhecimento desta matéria e um total desconhecimento da realidade que existe no terreno. E para não alongar mais, queria também dar nota de que ultimamente alguns associados têm feito chegar evidências de processos envolvidos que não chegam sequer a entrar no Instituto da Segurança Social, portanto aquilo que o protocolo prevê o processo de entrega na escola. Temos evidências, depois temos aí nos pastos para deixar, temos precisado saber aqui, temos ali cerca já de 1000 evidências de processos envolvidos, portanto, depois não se diga que não houve alterações de critérios ou que não há evidências que estão ali bastas. Temos processos em que entram na escola, em que a própria diretora da escola, porque não tem recurso na escola, atesta, com base em documentos de terapeutas de anos anteriores, atesta aquela necessidade permanente, aquela deficiência, e não o posso fazer porque não tenho confiança para isso, mas enfim, mas pelo porventura, no sentido de poder ajudar aquela criança que não sabia, o processo é enviado à DGEST, e a DGEST devolve novamente à senhora diretora a dizer que aquele menino não precisa de apoio nenhum. Esse processo nunca entrou na Segurança Social, não está nas estatísticas da Segurança Social. Portanto, logo aqui se vê aquilo que é o protocolo pretende e aquilo que é a realidade de Lisboa. E temos também recebido alguns protocolos, alguns processos envolvidos, em que se evidencia uma outra coisa fantástica. É que, por miúdos que no início deste ano letivo chegaram a ser presentes em equipas multidisciplinares criadas pelo próprio Instituto da Segurança Social, em que no processo consta um relatório dessa equipa multidisciplinar do próprio Instituto da Segurança Social, em que difere, então emitem um parecer positivo ao funcionamento do processo, e esse processo está a ser desenvolvido pela DGEST a dizer que não tem problema nenhum. Portanto, para além de contrariar aquilo que é a certificação do médico especialista conforme a lei do governo, contraria também aquilo que é um parecer de uma equipa multidisciplinar do próprio Instituto da Segurança Social. Portanto, e por enquanto eram estas notas, digamos assim, portanto, não obstante depois, como é óbvio, qualquer dos funcionários, se entender, portanto, isso também não queria monopolizar a nossa posição dos funcionários. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bruno Carvalho fica registado, não referi há pouco o nome, e agora eu queria dar a palavra aos seus deputados presentes para colocarem as questões que entenderem durante a vossa apresentação. No final, irei de novo dar-vos a palavra e passo de imediato à Sra. Deputada do Partido Socialista e Dália Seca. Muito obrigada, Sra. Presidente. Ter começado por mim, pensava que ia começar por uma das pontas, mas já que começa por mim, eu, enfim, agradeço-lhe. Sra. Deputada, em primeiro lugar eu queria saudar os peticionários, agradecer-vos a vossa explicação. O movimento da deficiência tem uma característica que é muito própria, é um movimento muito novo. É um movimento de abril, acompanha aquele que foi o surgimento e o nascimento da liberdade em Portugal. E por isso mesmo tem características completamente diferentes daquele que é o regular funcionamento das IPSS e a sua composição, e isso foi aqui comprovado hoje. E quero com isto dizer que é um movimento muito qualificado e muito informado. Porque os pais, porque os técnicos, porque as próprias pessoas com deficiência investiram muito no seu percurso de vida, percurso profissional, percurso pessoal, no estudo
daquelas matérias relacionadas com a deficiência. E a prova disto que eu lhe estou a dizer é este vídeo, esta apresentação que aqui foi feita, que nos esclarece cabalmente sobre aquilo que se está a passar. Qualquer um de nós depois pode tentar refutar aquilo que foi aqui apresentado, mas não tenho dúvidas que aquilo que aqui hoje nos trouxeram enfim, uma apresentação factual do que se está a passar. E, Senhor Presidente, Senhores Deputados, caros peticionários, o Partido Socialista vai ter a oportunidade de se pronunciar em plenário sobre esta vossa petição, sobre esta matéria. Mas tem uma ideia muito clara: sem objetividade e sem qualidade na avaliação e na certificação, não é possível nós, de forma aleatória, estarmos a dizer quem tem ou não tem direito a um apoio no âmbito da educação especial. Objetividade. Podemos concordar ou não com os instrumentos de medida dessa mesma objetividade, mas o que é certo é que sem um instrumento que meça com rigor, dentro de uma perspectiva multidisciplinar e interdisciplinar também, aquelas que são as diferentes variáveis que envolvem a integração, a participação, a habilitação, a reabilitação de cada uma destas crianças, sem essas características, nós não estaremos a fazer um trabalho sério para com estas famílias. Mas nós teremos a oportunidade de nos pronunciar em plenário. Mas há algo que eu queria deixar aqui muito claro e que não só se realça neste vídeo, como também de todos aqueles que, de forma, enfim, mais ou menos informada, têm acompanhado estas matérias ao longo dos anos, mas têm acompanhado principalmente estas matérias nos últimos meses, as declarações dos senhores membros do Governo, aquilo que se passou na segunda-feira no programa que vimos no Canal 1 e que é um bocadinho transversal a todos os protagonistas, que é a falta de conhecimento e falta de conhecimento de conceitos e baralhação sobre o que está efetivamente em causa. E isto, na minha perspectiva, é algo muito grave. Nós vimos aqui, ou melhor, não vimos aqui o presidente da associação, o Dr. Bruno Carvalho, disse-nos algo que também já tinha visto. O Sr. Ministro da Educação diz que esta matéria não é da sua responsabilidade. Ouvimos o Sr. Ministro da Segurança Social dizer que não está debaixo da sua tutela. E aquilo que se me oferece dizer é que ninguém se entende. Então, as crianças com necessidades educativas especiais não são de ninguém. Mas, pelos vistos, ninguém se entende. E as famílias é que ficam no meio disto tudo. É óbvio que aqui também está a questão dos técnicos e da empregabilidade. Mas quem sofre são as famílias. E nós temos conhecimento. Os senhores certamente terão aí processos, eu também os tenho, porque não devo ser eu a única deputada que os recebe nesta Assembleia, mais colegas vezes os recebem, e aqui também um conjunto de processos que nos foram enviados. Há crianças com incapacidades permanentes a quem a escola, por uma mera avaliação casuística, dizem que não têm qualquer necessidade especial. E, portanto, as famílias é que estão, neste momento, a sofrer com toda esta descoordenação, com toda esta incompetência e com esta baralhação que vai na cabeça não só dos senhores membros do Governo, como também dos dirigentes dos organismos públicos. Aliás, na última segunda-feira, tanto os representantes do Instituto da Segurança Social como do Ministério da Educação deram-nos mostras que desconhecem por completo daquilo que estão a falar. E isso, meus senhores, é muito preocupante, nomeadamente para um país que tem um conjunto de instrumentos legislativos, nomeadamente a lei que proíbe e previne a discriminação em razão de deficiência ou de risco agravado de saúde, nomeadamente a lei de bases da habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que o Estado português assinou e ratificou. E, portanto, Sra. Presidente, eu irei terminar dizendo que é lamentável o que estão a fazer com as crianças com necessidades educativas especiais, não tendo rigor na objetividade da avaliação. Podem nem todas ser objeto de
terapia, de necessidade de terapia, mas temos que ser sérios na sua avaliação, porque num processo com esta responsabilidade, retirando a avaliação dos médicos e das equipas multidisciplinares, corremos o risco de fazer aquilo que foi feito, que é transformá-lo num mero procedimento administrativo, e eu diria que neste momento, com todas aquelas evidências que nos são dadas, para além da descoordenação que existe, isto foi transformado num mero problema orçamental. É de cumprir uma rúbrica e, portanto, corta mais ou aumenta mais, mas temos que cumprir aquela rúbrica, porque é aquilo que definimos. E, portanto, teremos a oportunidade de dar a nossa opinião, mas queria aqui deixar a posição do Partido Socialista. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Inês Teodoro Pereira. Dou a palavra à Sra. Deputada Inês Teodoro Pereira, do CDS-PP. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os pais da Associação, peticionários. Já reunimos, o CDS já reuniu com os representantes dos peticionários. Também vimos o programa Pós e Contas, e uma das coisas que o programa Pós e Contas, e que realmente torna este debate sobre este tema bastante complicado, é que o programa de facto foi anunciado como esta petição e a discussão desta petição, como a discussão deste protocolo sobre o subsídio de educação especial, e falou-se de educação especial. 10% do programa foi sobre o subsídio, sobre o protocolo, e tudo o resto foi sobre a educação especial. E isto é o mundo. E há necessidades incríveis, e nós estamos no grupo de trabalho, também as duas deputadas que aqui estão, de educação especial, e sabemos muito bem o que é que falta fazer, o que é que se fez, tanto no terreno, tendo ou não essas dificuldades em casa, sabemos perfeitamente, e não é quem tem mais ou menos que consegue ser mais sensível ao caso, parece-me bem que não estamos aqui a falar de sensibilidades ou de emoções, conforme quem sofre mais em casa ou não, temos aqui problemas das escolas, no âmbito da saúde e no âmbito da segurança social. São 3 âmbitos que é preciso resolver. Nós, na educação especial, temos um trabalho que estamos a fazer, já fizemos bem, nós, CDS, e também o PSD, vários projetos de educação, a oposição, obviamente, que também, como sabem, e antes de entrar na discussão concreta deste protocolo, como sabem, foi criada pelo Grupo de Trabalho da Segurança Social e o Ministério da Educação, exatamente para avaliar toda a legislação no âmbito do grupo da educação especial, ou seja, que arrumou 3 de 2008, e para rever, alargar, saber se está bem, se não está, o que é preciso fazer mais, e estamos sempre a falar aqui, e é sempre a mesma questão, de meios. Se há meios, se as escolas têm os meios, e se as famílias conseguem recolher esses meios para poder oferecer aquilo que os seus filhos precisam no âmbito da escola. E é isto que temos que resolver, e está-se a dar passos. Obviamente não está de todo tudo feito, é preciso muito trabalho, e é preciso essencialmente que haja uma articulação efetiva entre a segurança social, a saúde e a educação. E isso é fundamental que aconteça, e é fundamental que aconteça imediatamente. E nós, pelo lado que nos toca, não temos feito e esforçado para fazer, porque nem sequer me parece que haja muita legislação aqui a alterar. O nosso papel, antes de tudo, aqui como deputados, é fiscalizar o governo, fazer alterações legislativas quando achamos que é caso disso, e pressionar o governo quando achamos que fazemos. Todas essas funções temos que cumprir, e parece que temos que fazer mais, melhor, e não vamos ter. Em relação ao protocolo, eu vou fazer questões antes de pronunciar sobre o protocolo, que também estou aqui com uma deputada do PS, nós devemos nos pronunciar sobre isto no âmbito plenário, quando esta discussão for plenária. E há aqui algumas questões a fazer. Dizem que o protocolo é legal. A minha questão em relação ao protocolo ser ilegal é a seguinte: a informação que temos cá errada é que as sentenças que os tribunais votaram, ou seja, as queixas que os tribunais se pronunciaram de que o protocolo é ilegal, as sentenças deram razão ao governo, ou seja, que o protocolo não é ilegal. Que me confirmassem isto, se têm algum conhecimento disto, e como é que avaliam esta análise do tribunal. A outra questão é a seguinte: o subsídio de educação especial é uma pequena parte da educação especial. O subsídio de educação especial é para quê? É para as crianças que têm necessidades educativas permanentes, não temporárias, permanentes, dentro de um grande mundo, um grande universo de crianças que necessitam deste apoio e que não estão a tê-lo. É de necessidades também temporárias, também se olhar para elas, mas não é este o fórum aqui para discutir isto, mas, portanto, é para estas crianças, e no caso da escola não ter resposta, e no caso dos pais não terem dinheiro para pagar os seus tratamentos dos seus filhos. Portanto, é preciso encaixar estes 3 procedimentos. No caso destas 3, não haver estas 3 condicionantes, então sim, dá-se o subsídio de educação especial. O meu caso aqui é os deferimentos que falam, as devoluções
obviamente, haver aqui processos administrativos que me parecem que têm que ser agilizados, que têm que ser alterados, que têm que ser melhorados, que se tem que perceber o que é que se está a passar. Pode haver até irregularidades administrativas, pode haver incompetência até dos serviços, não faço ideia, não vou dizer sobre isso. Agora, em relação à legislação, que é aquilo que nós podemos pronunciar, é sobre estes três. E sobre estes três, o que é preciso? É preciso. E o protocolo, o que é que o protocolo diz? O protocolo fala das necessidades educativas permanentes destas crianças, no âmbito do 3-2008, mas que se tenham necessidades educativas permanentes, não é que sejam todas as três no âmbito do 3-2008, porque, como nós sabemos, há muito mais para além das necessidades educativas permanentes no âmbito do 3-2008. Portanto, é essas. Depois é preciso que a escola não tenha os meios, e podemos dizer que os pais também não os tenham. E nós sabemos muito bem que as escolas, muitas escolas não têm os meios, que os CRIs não estão a funcionar como deve ser, não têm os meios como deve ser para conseguirem responder a estas questões, que as escolas não têm se todos o pessoal auxiliar que devia ter para responder a estas questões e por aí fora. Portanto, é aqui que tem que responder. Eu acho muito mais do que rever o protocolo, porque, na minha opinião, se o protocolo não está irregular, não está errado. E se o protocolo funciona e consegue, porque o subsídio é exatamente para isto, não é para todas as crianças, mas para estas crianças, se está a responder a estas crianças, no dia que me disserem que há aqui um processo de crianças que tem estes três critérios, mas que mesmo assim não tem o subsídio, alguma coisa está a passar de errado. Ou seja, alguma ilegalidade está aqui a ser feita. Alguém está a recusar aqui um processo, alguém está a recusar aqui alguma coisa e que não devia estar a recusar, porque a lei diz que é destes três critérios. Agora, eu, sinceramente, não consegui, não tenho, se calhar competência minha, se calhar falha minha, não digo como deve ser. Mas esses processos, e também não cabe, de facto, a mim estar a julgar se está a ser bem executado. Das coisas que cabe, claro, não cabe saber se está a ser bem executado e denunciar por acaso não estar. Agora, se acham que teoricamente não deve ser assim, então pronto, ok, podemos discutir isto. Mas o que parece é que eu acho que concordo que seja assim, que este subsídio seja dado nestas condições. E sendo dado nestas condições, não me parece que seja rever o protocolo. Agora, a minha terceira questão, agora a minha outra questão é a seguinte, e gostava que explicasse melhor, porquê que em Lisboa não há queixas? E a minha pergunta é tão simples. Porquê que em Lisboa, onde o protocolo funciona desde 1999, ou seja, desde a altura do anterior governo do Partido Socialista, e que passou por um governo de maioria, passou por outro governo socialista, passou por este governo, porquê que este protocolo não os queixas? Porquê que não há, ninguém pretendeu rever o protocolo? Porquê que ninguém quis copiar o Norte e harmonizar tudo isto, tendo como bitola ótima o que se passava no Norte e não o que se passa agora em Lisboa, que nós estamos a tentar fazer, ou o Governo está a tentar fazer. Portanto, estas são as questões que eu gostava de responder. Obrigadíssimo pela tolerância, Sr. Presidente. Muito obrigada a todos mais uma vez. Muito obrigado. Peço desculpa, mas tendo adiantado a hora de pedir alguma síntese aos Srs. Deputados. Passo a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do PCP. Obrigada, Sra. Deputada. Nós entendíamos que a ordem ia ser normal e, portanto, o PCP falaria depois do PSD. Poderíamos também ouvir o que é que a Sra. Deputada do PSD tem a dizer sobre as declarações que aqui foram ditas e foram mostradas neste vídeo. Ainda assim, gostaria de começar por cumprimentar todos os peticionários em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o psicólogo Henrique Matos e a Associação Nacional de Empresas de Apoio Especializado, saudá-los pela dinamização desta petição e saudar sobretudo os pais e as mães que, não sabendo bem aonde, vão encontrar forças para continuar a lutar pelos direitos dos seus filhos. Eu não sei sinceramente, mas eu acho que é o amor aos seus filhos que os faz encontrar forças para continuar a enfrentar coisas que são horrorosas e inaceitáveis. Eu acho que o que vimos aqui impressiona qualquer pessoa. Impressiona qualquer pessoa. Qualquer ser humano não pode ficar indiferente ao vídeo que aqui fizeram e que eu acho que foi da maior importância terem feito como fizeram, com provas materiais de decisões que foram tomadas não em defesa do superior interesse da criança, mas contra os seus interesses. Dizer também o seguinte: nós entendemos que não se trata de baralhação nenhuma no governo. Antes fosse baralhação, porque se fosse uma baralhação, desde o dia 22 de outubro até ao dia hoje de 10 de abril já tinham resolvido a baralhação. O problema não é baralhação, o problema é uma opção política de negar apoios fundamentais a milhares de crianças. Isto não é baralhação nem incompetência. Isto é uma competência de quem quer assumir que os apoios não são para todos. E isto é que é grave. Isto é que é grave, que é andar a brincar com a vida das crianças e das famílias. Por isso não se trata de baralhação nenhuma. Depois dizer também que este filme é bem uma prova material da violação da Constituição da República Portuguesa. Este vídeo é uma prova material da violação da Convenção dos Direitos da Criança. E isso é triste, em 2014, viver o retrocesso civilizacional que estamos a viver. Dizer também que temos acompanhado esta matéria desde sempre, desde o primeiro contacto que tivemos do psicólogo Henrique Matos, relativamente a uma pergunta que tínhamos feito na anterior legislatura sobre a situação da atribuição do subsídio de educação especial já na região norte. Portanto, este problema na anterior legislatura já se tinha mantido.
Dizer também que foi por isso que motivou o PCP no dia 12 de dezembro de 2013 a chamar o Sr. Ministro da Segurança Social à Comissão, onde prestou aquelas declarações a 26 de fevereiro. Ou seja, o PCP apresentou um requerimento em 12 de dezembro, foi discutido na Comissão no dia 18 de dezembro e o Ministro pronunciou-se sobre ele no dia 26 de fevereiro. Mais vale tarde que nunca, e por isso não estamos a dizer isso, mas registramos tal atraso nesta matéria. Dizer que nós estamos aqui a falar de direitos fundamentais consagrados na Constituição da República Portuguesa e por isso estamos aqui a pronunciar-nos e ouvir denúncias, como temos recebido ao longo dos últimos 15 dias, certamente só no plano da Comissão de Educação já recebemos certamente centenas de casos concretos de cada um dos casos, de situações que evidenciam que o governo PSD-CDS é responsável direto pela discriminação de centenas de crianças e é responsável pela negação de direitos fundamentais. E isto é uma desumanidade. É uma desumanidade. E o Sr. Ministro da Educação pode continuar a dizer que não é com ele. O Sr. Ministro da Solidariedade e da Segurança Social pode começar a dizer que não é com ele, mas é com este governo, porque juraram cumprir a Constituição da República Portuguesa. E, portanto, nós entendemos que é gravíssimo. Dizer também o seguinte: nós entendemos que uma coisa é uma resposta pedagógica, outra coisa é uma resposta clínica, para que se perceba de uma vez por todas. A criança precisa de uma resposta inclusiva na escola, mas precisa de uma resposta inclusiva na vida, porque a criança tem vida, felizmente, para além da escola. E, portanto, o PCP foi sempre crítico relativamente ao Decreto-Lei 3 de 2008, porque o Decreto-Lei 3 de 2008 veio dizer que só tinham apoio as crianças com caráter permanente. E isso é inaceitável, porque há crianças que têm necessidades transitórias que, se não forem intervencionadas, passam a necessidades permanentes. E, portanto, o problema aqui, como bem é o caso de crianças que estão desde fevereiro à espera de apoio, e, portanto, há crianças que estão à espera de apoios desde outubro e que, não tendo apoios desde lá, conheceram-se na sua situação clínica atrasos no desenvolvimento gravíssimos, porque as famílias não têm meios para ter acesso a estes apoios de outra forma. E por isso dizer também, por exemplo, só a situação dos psicólogos, um psicólogo numa escola, ao abrir o seu código deontológico, não pode prestar apoio clínico. Só pode resolver apoios do tipo comportamental, disciplina, mas se aquela criança tem uma necessidade clínica, o psicólogo não tem que intervir. Então tem que existir uma alternativa para aquela criança. E dizer também que no âmbito do Grupo de Trabalho de Educação Especial que integra a Comissão de Educação, nós temos vindo a acompanhar, como a senhora deputada do CDS aqui disse, que também integra, conhecemos, e é importante referir que o Governo está a reconhecer, através do PSD e do CDS, que há falta de meios na escola, porque cada vez que propomos aqui a sua contratação votam contra, e fica registado que reconhecem que há falta de meios humanos nas escolas para garantir a inclusão, porque como nós dissemos ao Sr. Ministro, isto de inclusão é sempre muito bonito falar de inclusão, de integração em discurso e comemorações. Normalmente até em época de eleições, quando se inaugura uma coisa, fala-se sempre da integração. Mas depois a integração e a inclusão vê-se no dia a dia das crianças, quando se garantem as condições materiais e humanas para que elas tenham condições de igualdade. E isso não é despesa, isso é investimento. Porque a inclusão exige o tratamento de todas as crianças e todas as pessoas que o exigem em condições de igualdade. Portanto, da parte do PCP, não esgotamos nenhuma das nossas capacidades parlamentares para intervir relativamente a esta matéria, para exigir o cumprimento da Constituição da República Portuguesa e de tratados internacionais sobre o qual o Estado português está. Obrigado. Muito obrigada, deputada. Eu peço desculpa de estar a pedir e também vou procurar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, não me alongar nesta matéria e quero cumprimentar não só os senhores deputados aqui presentes, como também os representantes cá em Ajo, os técnicos, os pais, as famílias, e queria aqui deixar uma palavra em nome do Grupo Parlamentar do PSD, uma palavra muito especial para as crianças e jovens que são portadoras de deficiência, nomeadamente que necessitam de apoios. E quero aqui dizer que certamente acredito não haverá aqui uns mais defensores do que outros, principalmente numa matéria que não deve dividir as pessoas e que deve unir. Se estamos a tratar de crianças, estamos a tratar de jovens que nasceram diferentes, que precisam de determinadas situações, mas que devem ter o mesmo direito que todos os outros portugueses à vida, e não há razão para haver divisões. Devia de haver entendimentos e não deverá servir de água política nestas matérias. E é esta a postura que eu quero aqui dizer que o Grupo Parlamentar do PSD
e eu que tenho tido essa responsabilidade. Já não sou das pessoas com mais tempo aqui neste Parlamento, mas tenho procurado ser uma palavra nessa matéria. Porque todos nós lidamos, não só com familiares, como muitas vezes acontece, mas todos temos conhecimento das situações e sabemos o que é com certeza o sofrimento de pais e de família quando isso sucede e a exigência que lhes é pedida em todos os sentidos, uma exigência permanente de vida. E uma das coisas que nós notamos no grupo parlamentar, no PSD, nomeadamente nesta matéria, é a proliferação, muitas vezes, de legislação que deveria ser reorganizada e que deveria dar a possibilidade de que não houvesse, às vezes, as variações ou as confusões ou as diversidades. E por isso, em várias áreas, quer na área da segurança social, quer na área da educação, há um trabalho a fazer. E realmente, como já aqui foi dito, é muito estranho que um protocolo que existia desde 99 e que parece que funcionava, porque nunca ninguém o denunciou, nunca ninguém o pôs em causa e, pelos vistos, aqueles a quem se destinavam, que é isso que nos deve estar a ter em mente. Eu quero aqui dizer, tal como a senhora deputada do Partido Socialista referiu, tenho o maior respeito por todos os profissionais e por todos os jovens profissionais, mas acho que, acima de tudo, a nossa primeira preocupação deve ser pelas crianças e pelos jovens e pelas famílias que necessitam desses apoios e das respostas para poderem prosseguir uma vida sã e saudável. E, portanto, é de estranhar que nunca ninguém tenha referido que esse protocolo não era bom, ou que tinha incongruências, ou que era até inconstitucional a esse ponto. Também, se calhar, foi pena quando, na lei de 2008, que não tenha sido feito um ajustamento com a educação especial, com o decreto de 1481, porque provavelmente se houvesse um reajustamento, porque muitas vezes as leis são boas, e é uma lei boa, é pena que depois, posteriormente, não tenha sido feito esses ajustamentos que provavelmente não levariam à situação que nós hoje aqui estamos a viver, se esse ajustamento. Todos sabemos, e aqui já foi referido, está neste momento um grupo de trabalho, não só na Assembleia da República, mas também a nível do Ministério. E uma das questões que eu gostaria de perguntar à direção da ANEAI é se já foram recebidos, no âmbito desse grupo de trabalho, que, segundo parece, está a chegar ao fim, as suas conclusões. Gostaria de saber, por acaso, é importante, eu penso que é importante que nós saibamos se todos aqueles que devem ser ouvidos estão a ser ouvidos. Porque em qualquer legislação, em qualquer alteração, é importante que ouçamos os protagonistas. E também gostaria de saber, porque, como sabem, nesta matéria existem acordos com PRIs, com outros que funcionam e que dão também, no fundo, apoio educativo, se haveria alguma forma, se entendia a direção, de criar, em algumas zonas, alguns centros de apoio, algo que funcionassem, que promovessem, que dessem até a credibilidade, a segurança de que, porque eu penso que as famílias também querem saber, tal como nós, quando vamos a uma consulta, se vamos ser bem consultados e se o diagnóstico e a terapêutica que nos vai ser aplicada é a mais correta. Porque isso também penso que é importante, que é que sejamos, que as famílias estejam credíveis da qualidade dos serviços prestados. Se também nessa matéria também prevê ou gostariam de ver refletido em legislação essas questões. E quero aqui dizer que, com certeza, que neste processo, que é um processo que foi de adaptação, que se calhar até deveria ter tido início mais cedo, se há eles têm de ser corrigidos. E todos nós estamos aqui empenhados para que eles sejam corrigidos. E para que as crianças do Norte, que sentimos que esta situação se localiza de uma forma mais acentuada no Norte ou na zona Norte, embora haja centro, que não fiquem com certeza diferenciados dos outros. Aqui isto tem a nossa palavra, o nosso empenho. Quero-vos dizer que uma petição, como sabem, não é votada. Uma petição há a expressão de uma vontade. E nós estamos já aqui a dar, em nome do grupo parlamentar, quero-vos dizer da nossa vontade e do nosso empenho. E ela ficou bem patente, porque em dezembro eu tive a oportunidade de ter a primeira reunião e fazer chegar a quem de direito as vossas preocupações.
E é isso que nós iremos continuar a fazer para que as crianças e os jovens, dos quais nós recebemos as manifestações de que não estão a ser acompanhados, sejam o mais rapidamente e de uma forma séria e criteriosa acompanhados. É isso o nosso compromisso, é isso a nossa vontade, porque não basta palavras bonitas. Eu acho que acima de tudo, às vezes é preciso, como costuma-se dizer, eles falam, mas acima de tudo, nós não queremos que eles falem, nós queremos é que todos nós atuemos e que os nossos jovens e as nossas crianças e as famílias tenham o apoio que necessitam. Muito obrigada. E dava agora a palavra aos representantes da ANEA. Muito obrigada. Senhor Presidente, agora quem vai responder aos senhores deputados e o seu vice-presidente, Dr. José Martins, mas eu depois pedi 2 minutos para expor aqui alguns testemunhos e pedir, porque senão tenho uma infarto e um AVC ao mesmo tempo, e o testemunho embora é complicado. Muito obrigado. Só para dizer, senhor, nós temos, como ela, a minha parte, tem alguma disponibilidade, não sei a disponibilidade, porque há aqui grupos da parte nós, se quiser já apresentar como quiser. Eu gostava muito que o que vou falar fosse ouvido pela deputada Inês. Está bem? Obrigado. Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentá-los a todos, cumprimentar a todos os presentes e agradecer em especial a todos aqueles que têm estado connosco nesta luta desta madrugada e destes dias todos. Agradecer em especial a todos aqueles que colaboraram na produção do vídeo, um vídeo amador. É um vídeo feito com sentimento, com factos, com a lei também, e com o nosso entendimento da lei, nós não sejamos juristas. Eu pensei que a deputada Inês Doutório, face a tantas evidências, aquilo que me ia perguntar era: tem a certeza absoluta que aquelas 1000 evidências e mais as 2000 que iam de chegar, que nenhuma daquelas crianças foi vista por um outro médico especialista? Então os serviços do governo estão a devolver aos pais das crianças as coisas em mochilas? Está a falar a sério? É esse o serviço que nós estamos a querer mostrar? É este o protocolo? Eu pensei que a sua preocupação fosse esta. E pensei que me fizesse contar, eu não acredito nisto, não é este o protocolo que nós queremos para o nosso país. E não vi nenhuma pergunta sobre esta questão. É porque não há médicos nenhums a ver aquelas crianças. Não há mesmo médicos nenhums. É uma devolução administrativa feita com um apontamento a lápis no canto esquerdo, onde a seguir sai uma carta normalizada para um diretor regional e é enviada da educação, sim, da DGEST, e é colocada numa mochila para a criança. Mas é desta lei que estamos a falar. É aqui o processo da lei ser escrita. Onde é que estão os direitos de reclamação não considerados da população especial? Mas não está visto a fragilidade no programa de prós e contras. As pessoas engajam-se, não sabem o que vão dizer. Passado 15 anos, um técnico de educação especial do PINED e descobri que afinal eu fui enganado. É este o protocolo. Quem não conhece outra realidade, claro, aceita. O protocolo de Lisboa nunca foi posto em causa, porque como em muitas outras coisas, nas famílias, nos mundos, nas comunidades, nos países, quem não conhece outra realidade não a nega. Aceita. Mas não viram? Não dizia lá no Serviço de Psicologia e Orientação que podia avaliar e certificar crianças que na lei, o protocolo é uma lei inferior. Não é preciso explicar isto a ninguém. Eu não estou preocupado em nada com o que os tribunais vão dizer. Eu sei muito bem que o protocolo é uma lei inferior. Não tenho dúvidas sobre isso. E que a lei diz que tem que ser um médico. E que a lei diz que pode ser um psicólogo. É preciso estarmos a discutir aqui mesmo. É porque falamos mesmo de emoções. Está bem de facto, mas falamos de emoções. E isto é importante que nós percebemos esta referência. Por cada um daqueles processos, por cada coisa que nós dizemos, nós trazemos 3 evidências para pensar. Não tenhas que meter a idade. Lisboa representa 30% da substituição especial, 70% ao restante da nível nacional e desconhecemos os dados das Ilhas da Madeira. E todos estes dados são imensamente frágeis e foram trabalhados por nós, por melhores conhecedores de todos vocês, porque nas estatísticas da Segurança Social não sai do centro distrital nenhum dos dados. E o grupo de trabalho nem sequer conseguiu fazer o somatório de direito. É desses dados que estamos a falar. Eu pensei que esta era a grande preocupante. O protocolo de Lisboa ninguém põe em causa. Eu nunca vi nenhum grupo de trabalho a avaliar o protocolo de Lisboa. Nunca vi. Quais são os indicadores que avaliaram? Quais são os critérios que avaliaram? Foi um processo em si. Falaram com os pais e entrevistaram quem? Onde está esse relatório? Nós queremos ver quais são essas boas práticas.
É que nós conhecemos essas boas práticas de há muitos anos. Nunca trabalhamos cá, mas conhecemos. Sabemos bem, temos técnicos que se formaram em algum então, e sabemos bem que eles funcionavam. Que era a certificação à la carte, que os pais ensinavam tudo cruz, que era a escola que funcionava e que caminhava os grupos, era um ensino especial financiado por subsídio especial. Que não haja dúvidas. E que era isto que são os monopólios que vocês viram muito. Ninguém se chateia porque há monopólio, claro. Peçam a mim para fazer um monopólio numa das minhas empresas, ou numa das empresas associadas, claro, nós vamos ficar todos contentes. Na perspectiva económica, na perspectiva da facilidade das famílias, não. Não sou técnico, não sou especialista, não sei qual é o instrumento, mas não é assim. Não é assim. Isso é muito claro. Nós estivemos no grupo de trabalho, num mundo e num dia-a-dia de toda esta luta, nós fizemos propostas escritas. Deixámos 11 recomendações. Aquilo que a secretária diz, nós fizemos uma rede condicional. Acreditar na quantidade de saúde. Não é educação. É educação demandada pela política de educação e as duas num caminho único. Claro que sim. Uma rede certificada, com critérios, com rigor, claro que sim, estamos disponíveis. Mas não nos venham falar de rigor a nós. Se há alguém que tem rigor, somos nós. Tudo aquilo que nós vemos à nossa volta está muito longe daquilo que nós fazemos, mas muito longe. Muito longe. E nós fizemos 11 propostas, inclusive propusemos, imaginem-se que tentássemos fazer um projeto pioneiro para fazer um sistema de avaliação igual ao que existe no SINAR. Adaptado à nossa realidade, claro. Lá estamos preocupados. É o futuro das crianças, mas é o futuro das empresas que nós representamos e dos postos de trabalho que nós representamos, que são certamente mais de 7 mil, os diretos e os indiretos. E esta é a nossa preocupação. Não estamos preocupados com o que é que vai dizer o Tribunal Fiscal do Viseu, com o PNFR, ou se o Tribunal Constitucional vai considerar daqui 4 ou 5 anos alguma coisa legal. Estamos muito longe de alguma coisa transitar a julgar. Nem ações principais, nem providências cautelares. Muito longe. Essa é uma estratégia jurídica que os advogados é que têm de seguir e que, efetivamente, acredita que o que estou a dizer e agora estou a falar para o cidadão. Eu não acredito nos tribunais das decisões dos tribunais. E ninguém as explica aqui. E temos de passar por várias situações onde apenas por um processo não tem recurso para alçada. Porque se tivesse recurso para alçada a decisão é diferente, as decisões teriam um determinado sentido e decididas, imagine-se, e concertadas de formas que deixemos para ser próprias, se nos quiserem perguntar, para explicar como é que isso funciona. E decisões dos tribunais, há para a esquerda, para a direita, há todos os sentidos. E nós conhecemos as decisões dos tribunais desde 2003. Sabe porquê? Porque este protocolo não é novo. O protocolo de Lisboa já existe no Porto. E sabe porquê que eu digo? Porque os tribunais deitaram abaixo e porque o Sr. Ministro da altura, o Bagão Félix, revogou esse protocolo. E aconselhávamos a ver a história e a ver se não existiu. Se não existiu um protocolo entre o Centro Fiscal Social do Porto e a antiga Direção Regional de Educação do Norte, em que esse protocolo efetivamente fazia uma coisa igualzinha a esta, só que a data não havia o 328, havia o 319 e 91, qualquer coisa assim, que era a justiça da coisa. Estas crianças, efetivamente, segundo os médicos é que se chamava não somos nós. Nós não somos especialistas, não nos passam perguntas a nós. Se as crianças têm deficiências graves, ligeiras, permanentes, nós não precisamos nada disso. Nós somos empresários. Percebe? E se o médico certifica, das duas uma, ou ele não sabe certificar e aí não é competência nossa estar a avaliar, como é evidente, ou efetivamente ele certifica e temos de fazer fé pública no documento, que é um documento que faz fé pública, e efetivamente nós temos que aceitar e dar, tanto como verdadeiro, e aplicar as regras. E por isso, portanto, quando a ser deputada Inês Doutor que está a fiscalizar a lei, eu acho que este é um papel importante. E se tiverem cuidado de nos desafiar a colocar evidências, nós podemos fazer muitas mais. E por cada um daqueles processos, todos eles preenchem os requisitos. Têm a certificação da escola a dizer que não têm os recursos, têm a certificação médica e depois as outras coisas administrativas terão que ser avaliadas como rendimento, mas todos os requisitos, todos aqueles processos têm. E é impossível nós não querermos ver a prioridade e não tomarmos em conjunto. Nós estamos disponíveis para arranjar soluções melhores para nós, para todos, que possam ser mais económicas. Nós temos gastos enormes. Ninguém tem ideia quanto custa levar uma criança da sua casa para a unidade. Fica a 0,80 cêntimos por quilómetro. Por quilómetro, se trabalhássemos na escola, em parceria, isso é muito possível, conseguimos investir em equipamento. É muito fácil falar, isto é uma situação global,
tem um rendimento, mas ninguém esteve disponível nessa mesa, em nenhuma mesa, para trabalhar 8 meses sem si. Ninguém. E esse é o risco que ninguém quer, que nós assumimos de uma forma única e, efetivamente, de uma forma que nos estrutura e que nos emociona muitas vezes, como uma bebida, e, efetivamente, julgo que isso nos devia terminar rapidamente. Mas seria a nossa ação conjunta e nós estamos disponíveis, efetivamente, para isso. E para esse diálogo. E acho que toquei todos os pontos, não sei se houve alguma questão do protocolo que ficou por responder. Não sei se está obrigada. Eu gosto de só que uma notazinha muito rápida. Nós não sabemos qual é o trabalho da prestação única de serviço. Não conseguimos descobrir. E gostávamos que fôssemos informados para saber e para sermos convidados, que nos convidou, para participar nos grupos de trabalho. Nós estamos a participar neste saber porque é que eles estão. Quanto ao controle das minhas, eles foram muito claros. Não estou a fazer nada porque eu estou muito bem. Nadinha. Não tem nada a ver com isto. E o mestre Paulo Pedro Cunha disse: os psicólogos não podem nomear, não podem fazer psicoterapia. Isso é legal, o decreto-lei não. 190 a 91, não pode fazer psicoterapia, nem pensar. Porque é uma coisa que acontece há muitos anos. Os psicólogos a dizerem que têm os recursos, quando nem sequer pode, o psicólogo disse muito bem, que não pode fazer psicoterapia nas escolas que dizem que têm os recursos. E isso sim, ninguém se preocupa. Com as declarações durante anos e anos e anos e anos de deferimentos que nós temos que assistir, as crianças não tiveram esses apoios, porque só simplesmente não têm os recursos. Isto realmente, portanto, estes procedimentos são maravilhosos, são fantásticos. Mas o protocolo de Lisboa, efetivamente, não é uma realidade positiva. Muito obrigado. Obrigada. Eu só penso que era interessante, já agora, depois, se quiserem deixar aquelas recomendações que fizeram a entrega, depois pediremos ou enviarem para a Comissão ou entregarem. Teremos todo o gosto em distribuir pelos vários grupos parlamentares, por isso que é importante também para o nosso trabalho. Deputado, só para ajudar a proposta, estamos no momento de luta, lemos alguns números de luta Finlândia que tinha 20% de crianças com necessidades educativas especiais e deixámos que realmente tinha a ver com a questão do conceito, mas não tivemos tempo de disparar isto. Mas se não quiser entregar agora, quando sugerir, nesta altura o trabalho que conseguimos fazer e fazê-lo chegar. Mas pode enviar posteriormente para a Comissão, se quiser melhorar. Eu penso que são sempre chegas importantíssimas. Como disse, quem está no terreno e quem é gerir, é importante para que nós também possamos ficar com o argumentário e com a vossa informação já trabalhada, e acho que todos os senhores deputados agradecem, portanto, enviado para a Comissão, está distribuído por todos os grupos parlamentares. Não sei se agora o Dr. Henrique Matos. Eu só ia complementar algumas respostas para perguntas que foram feitas e depois passar a palavra ao Dr. Matos, que esteve na parte, depois só conversa mais algumas questões, se não combinado. Eu queria dar nota aqui em relação à educação da Deputada Inês Jorge e que agradecer novamente as perguntas que são sempre pertinentes, mas deixar claro que, obviamente, nós sabemos quais são os requisitos para a aprovação do processo de educação social. Isto é uma prática que muitas das entidades que são associadas já têm há alguns anos. Portanto, e obviamente que 95% dos processos, ou seja, a taxa de todos os anos de processos deferidos, 95% dos processos cumprem todos os requisitos legais e administrativos. E quando falo em administrativos, porque depois cada centro distrital de vez em quando vai tendo ali umas molas locais, mas as entidades tentam adaptar-se no sentido de não prejudicar aquilo que é o apoio que é prestado às crianças. 95% dos processos, 95% daquelas mil evidências que estão ali, cumprem todos os requisitos. E foram todos devolvidos. Porquê? Porque esses requisitos que a Sra. Deputada bem citou, esses três que são os principais, não foram para ali chamados. Porque a declaração médica foi ignorada, saber se a escola professor ou professor de recursos ignoraram, porque já estão em declarações das escolas, há certa tendência a dizer que não tem os recursos, e a questão financeira da familiar também foi para ali chamada, até porque os processos foram precisamente devolvidos. E é um ato administrativo que eu também, e quem é juiz, obviamente, sabe que eu não sou, a devolução de um processo, quando se faz um decremento, não sei que resposta é, os pais não sabem se os processos estão deferidos ou não. Portanto, e há uma coisa grave, a senhora da Associação Social, no programa da Associação Social, disse que a gestão socialmente tinha que responder. Eu não sei como é que vão fazer isso. Neste momento há processo. Os dois ninguém sabe onde estão. Neste momento, há pais que vão à Associação Social para consultar o seu requerimento e ninguém sabe dele. Sabem que ele existe porque ele leva uma cópia do tarimbo, a comprovar que o entregou, e no sistema ele aparece. Ele foi enviado para o senhor. E quem autorizou que informação confidencial, que informação clínica confidencial saísse do Instituto de Segurança Social? E é isto, portanto, é isto que os pais têm urgência, os técnicos estão aqui, os pais têm urgência de ter resposta. O coletivo acaba daqui a um mês e meio, e nesta altura, os meninos já deviam estar a ser reavaliados
no sentido de se perceber e articular com as escolas se no próximo ano letivo era preciso comprar ou não. E a realidade é que não vale a pena ter uma legislação nova, porque em setembro já não vai haver entidades que possam complementar aquilo que é a oferta pública. Também é muito importante dizer que só tem acesso a este subsídio quando na escola que frequenta, quando a rede pública, digamos assim, seja na própria escola ou nos CRIs, não tem capacidade de resposta. Portanto, não vale a pena. Agora estamos aqui a dizer que agora o protocolo vem introduzir rigor, que não vem introduzir rigor nessa matéria nenhuma, absolutamente nenhuma. Depois, quando se fala se alguém está a acusar alguma coisa, eu acho que as evidências falam justiça. Neste momento, há uma coisa que é certa: os processos nunca foram despachados tão depressa como agora. E eu sei que isso até será um objetivo do CDS, porque em março de 2011, ainda na oposição, o atual Ministro da Segurança Social foi o primeiro subscritor do projeto de resolução, em março das eleições, em que dizia que era vergonhoso que se demorasse 8 meses a responder a um requerimento de situação especial. Portanto, neste momento, efetivamente, os requerimentos nunca foram despachados tão depressa. Mas não são por quem tem competência, eles vão ser despachados nos termos da lei, porque é um delegado regional com competências delegadas que não podem ser delegadas, porque em 10 de janeiro foi publicado no Diário da República um despacho do Secretário-Geral dos Estabelecimentos de Ensino, da GEST, a delegar a competência de certificação da deficiência ao abrigo do 1481 nos seus delegados regionais. Como é que o Secretário-Geral pode delegar uma competência que ele próprio não tem? Portanto, isso é mais uma flexibilidade. Em relação à questão do jogo, já ficou mais ou menos claro quais são as questões, e também queria deixar aqui uma coisa. Falou-se aqui de Lisboa, o Sr. Primeiro-Ministro no debate parlamentar não o quis dizer, mas disse: se bem só lá um sítio, só para lá um partido político que esta malta está a reclamar, mas isto é um problema nacional. Naquelas pastas, os deputados vão ter evidências. Nós depois vamos também enviar por e-mail um link, portanto, no servidor onde nós temos tudo isto alojado para que possam consultar, evidências de todo o país, desde Monsanto a Armação de Pena, passando pelo Alentejo por onde. E para terminar, em relação à questão da revisão legislativa, nós nunca nos ouvimos dizer que somos contra isso. Bem pelo contrário. Concordamos perfeitamente que é preciso rever a legislação. Aliás, nós, além daquelas propostas que já deixámos, em algumas reuniões que tivemos aqui com os parlamentares, também já tivemos a oportunidade de dizer isso, porque nós entendemos que, desde que acreditem nas entidades que prestam estes apoios, e infelizmente neste momento a tentativa do Governo é criar uma nuvem cinzenta sobre estas entidades, não o assumindo claramente, mas deixando isso nas entrelinhas, mas isso também é muito fácil. Quando alguém tiver alguma coisa a denunciar, vai ao Ministério Público. Não tem problema nenhum. Agora, não podemos andar a brincar aos protocolos, a fazer de conta que estamos aqui só a botar um papel que deixa de ser azul e passa a ser branco ou preto, quando depois aquilo que se assiste, passado 8 meses, aquilo que está ali. Portanto, e queríamos deixar a indicação que nós já começamos um trabalho interno da nossa associação no sentido de fazer propostas de regulação da própria atividade. E, efetivamente, é verdade que neste momento eu posso pegar nos seus deputados, vamos ali iniciar a atividade e estamos aptos a prestar estes apoios. Mas há uma coisa que eu queria deixar clara. Porque o seu deputado, o relator fez esse comentário quando fazia a pergunta, eu queria deixar claro. É que neste momento nos processos está lá a garantia de que quem presta os apoios tem habilitação e competência para isso, porque é um dos documentos também obrigatórios no processo, que é a cópia do certificado de habilitações, da cédula profissional e uma declaração de matrícula do menino na entidade que lhe presta os apoios. Para além de que muitas das entidades, neste momento, já têm um processo de habilitação no próprio Instituto da Segurança Social, que o Instituto pediu, sem enquadramento legal do governo, porque não tem essa competência, mas obviamente que as entidades têm um dever de colaboração, para te enviaram desde os pactos sociais, registros, identificação dos sócios, dos técnicos, dos balancetes, tudo. Aliás, nunca foi negada por uma colaboração. Quem fechou a porta a isto, e continua a fechar a porta a isto, é o Instituto Social e da Educação. Aliás, nós também não querem que sequer connosco. Em relação à questão da criação das equipas, já fizemos essa proposta, mas tem que nos inserir na rede, tem que perceber que somos parceiros. Não nos podem ver como alguém que anda aqui, como se andássemos às portas a vender colchões ou a vender bíblias e ainda dar doenças aos meninos. Isso é um modelo que em Portugal já nem se vende bíblias às portas, está muito menos doenças aos meninos e acho que até é um bocado indelicado, não está cá ninguém, não dos médicos, nenhum médico, presumo que não está cá nenhum médico, para se poder defender, mas é um bocado indelicado deixar aqui nas entrelinhas que muitas vezes as certificações são falseadas propositadamente. Portanto, eu acho que essas coisas devem ser evidenciadas. E também é notável
que há bem poucos anos, no Porto, alguém quis fazer uma queixa, fez uma queixa na DREG, uma queixa à Ordem dos Médicos, denunciando práticas, porventura, que eram os médicos que eram utilizados, porventura, portanto a acusação baseava-se em porventura, ilegais, e os processos foram todos ativados. E a queixa baseava-se em carinhos no médico, por exemplo, do Porto, que ia consultar a vida real, e o carinho dizia Porto. Portanto, e essa senhora que fez a queixa achava que o médico era do Porto, que aquilo tinha sido falso, porque não foi nada a ver legal, porque o carinho dizia Porto. Acho que há coisas que também já estamos em 2014, com 40 anos de 25 de Abril, e que já há algumas teorias, digamos assim, que já não deviam existir neste país. Passava então a palavra ao Dr. Tomás para concluir. Muito obrigada. Passo então a palavra ao Sr. Henrique Matos. Muito obrigada. Como sabem, eu sou psicólogo, a parte legal estou muito bem assessorado e, portanto, era como psicólogo e, por mais que me empresário fosse aqui, portanto, era como psicólogo que eu queria deixar algumas notas. Hoje, como sabiam que eu vinha aqui, hoje tive uma médica de primeira infância do Hospital Magalhães Lemos do Porto. E dizia, mas a médica que desde 2012 anda a enviar várias cartas, quer pessoais, quer lembrado do hospital, para várias entidades, nomeadamente a senhora diretora do Instituto de Solidariedade Social. E porquê? Porque a primeira infância é fundamental. E têm recebido casos de meninos com leves atrasos de desenvolvimento que enviam para apoio, estimulação e, nomeadamente, integração sensorial, que é essencial. E todos os meninos que enviam e os processos entram na Segurança Social, por exemplo, de Braga, desde 2012, são interferidos. Há muitos destes meninos que já estão em déficit neste momento e passaram de atraso de desenvolvimento simples a deficiências permanentes. Este era um bocadinho para explicar à deputada Inês. Não. Quem ficou na deficiência permanente foi esse caminho. A deficiência permanente que está na lei, efetivamente, estão a termos, por exemplo, apoio individual de professores especializados, que é o outro caso que a senhora deputada, se puder dar um toquezinho ao senhor diretor de Braga, eu não tenho nenhum processo na minha clínica de Braga, nenhum, mas sei que estão lá muitos. E o senhor interfere tudo porque acha que, como a lei está há 30 anos, e então todos os meninos que são, inclusivamente, de Magalhães Lemos da primeira infância, mesmo que tenham 6 meses e precisem de integração sensorial, ou é um professor a dar-la, o que é complicado, então se for um homem, se calhar, nem consegue pegar no bebê, se for como eu, ou então interfere. E, portanto, o menino passa a déficit. Outra coisa que eu queria explicar, a Inês sabe muito bem, porque eu sei que é uma jovem mãe, ainda com bebés pequeninos. Uma clínica, tenho um livro, exatamente, uma clínica com 20 anos, como é a nossa, não é minha, é a nossa, evidentemente que já tem filhos idênticos. E quando uma mãe está grávida, nós temos a preocupação de dar algumas dicas. E uma das dicas que é importante dar, nomeadamente para prevenir o diagnóstico de autismo, é quando a mãe está a dar de mamar ao bebê, coisa que as senhoras deputadas sabem, nós não, infelizmente nós homens não temos essa competência, tem que estar atenta, mas para isso tem que ser alertada, porque são famílias muito diferenciadas e muitas vezes nem estão a olhar para o bebê. Tem que estar atenta se o bebê está a fazer uma coisa que todos os bebés normais fazem, que é olhar para os olhos da mãe. Quando não está a olhar para os olhos da mãe, é preciso alertar a parte da saúde. E precisa de intervenção. Ora, se esse menino for uma consulta de primeira infância de Magalhães Lemos, e ao fim de 9 meses
tiver problemas de marcha, por exemplo, motores, e a médica entender que é preciso prevenir com uma intervenção ao nível da estimulação sensorial, se por azar o pai desconta para Braga, o bebê está tramado, porque vai ser um autista sem recuperação. Portanto, o senhor diretor de Braga tem que ser chamado a atenção e tem que se explicar estas coisas. Se quiserem, eu acompanho, tenho muito gosto. Têm que me dar voz, senão eu tenho um ataque. Pronto. Isso é a primeira coisa que eu gostava de... É muito caro. O protocolo 2001 entre a Segurança Social de Porto, presidida pelo doutor Presidente, e a treino presidida pelo doutor Lino Ferreira, é muito interessante porque foi um desfase nas intervenções como agora. E o próprio diretor das prestações de altura, o doutor Carlos Batalhão, CDS-PP, a determinada altura chama-nos, porque as tais empresas que eu tinha ouvido pela treina, que eram um banco de malandros e não sei o quê, ele chamou alguns de nós e perguntou se era verdade que ele começou a determinada altura a entrar das diretoras da altura das ECAIs, equipas que é. Este menino, embora não esteja no 319, precisa da terapia da fala, precisa da terapia ocupacional. E isto é que levou a comunicar à tutela, e eu sei que ele chegou a falar com o ministro Pedro Félix, porque ele transmitiu isso, e o protocolo acabou. Portanto, Lisboa fala muito do protocolo de Lisboa, mas o Porto ninguém fala aí, portanto, falar nisso. Um exemplo do que está a acontecer com este protocolo. Projetos devolvidos pela DGES à família ou às instituições. Eu tenho casos em Amarante que é devolvida às instituições porque não estão no 3 de 2008, quando os meninos estavam a ter intervenção por prescrição da médica pedopsiquiatra do Hospital de Amarante, porque estavam institucionalizados e a ter intervenção ao abrigo do 1481, alguns por vítima de abusos sexuais, eu já disse isso à senhora deputada, e outros por maus tratos. Portanto, o que é que 3 de 2008 tem a ver com isso, não é? Pronto. Por fim, eu gostava de dizer que isto não é uma matéria de direita, nem de esquerda, nem de centro. E eu percebi isto na mesa, que assim penso, isto é uma matéria de cidadania. E como já me disse o neurologista de Coimbra, o Dr. Luís Borges, deixem-se de politiquices, regulamentem, fiscalizem, mas deem a possibilidade aos técnicos de fazer uma coisa que é fundamental, concentrar-se no trabalho com os meninos, com as famílias e promover que estes miúdos um dia sejam alguém. Pronto. A lei é fundamental mudar. Isso eu acho que já todos estamos de acordo e devem seguir na certificação das clínicas, numa fiscalização das clínicas, mas se há problemas económicos para pagar segundo os modelos que estão agora em vigor, que são os mesmos que há 30 anos, e hoje há muito mais crianças a necessitar, temos de conversar e arranjar outro modelo de pagamento. Agora os meninos precisam do apoio, até porque a treina, por exemplo, o Porto sabe quais são o número de meninos que não estão elegíveis no 3 de 2008, mas precisam do apoio. Porque durante 2 ou 3 anos a DEM obrigava que todos os subsídios de educação social fossem com um documento anexo, passar por cada um dos agrupamentos, a dizer se os meninos estavam no 3 de 2008 ou não, e se precisavam ou não do apoio. Basta pedir à DEM todos esses documentos e fazer a análise e vão ver que todos esses meninos efetivamente precisam do apoio. Pronto. Mas desculpa, são 30 segundos, não é mais do que isso. Esta evidência que eu não falei, eu vou deixar ficar. Esta é da Segurança Social, um processo que foi devolvido porque a mãe não atendeu o telefone. Está aqui escrito, não atendeu o telefone. A equipe é ali, levou para o conhecimento que não deu cumprimento ao solicitado do telefone que quando o processo administrativo é tratado assim, enfim.
Eu queria aproveitar só um pedido e um convite. Um pedido que é de todos, que era receber só alguns dos deputados, através dos grupos existentes, que eles conseguem arranjar uma cópia assinada e datada do Protocolo de Lisboa de 1999. Não conseguimos ter as evidências que foram juntas aos tribunais e dispostas pelas oposições não estão assinadas nem datadas, aliás, saltam da cláusula segunda para a oitava. Portanto, nós estávamos, para além de ler as cláusulas, de saber quem o aprovou e quando. Portanto, era um pedido, enfim, poderão ter mais facilidade em conseguir. E o convite que deixava era para os seus deputados, e todos os deputados estão aqui alargados, todos os deputados, quer nessa qualidade ou não, as funções assim entenderem, pudessem visitar as entidades que prestam este serviço, que conhecessem a realidade. E eu, daquilo que os nossos associados se comprometem a articular com eles, não posso responder por eles, mas que seja possível, a acompanharem toda aquela que é a nossa atividade. E aí, se calhar, alguns dos fantasmas podiam deixar de existir. E agradecia também o tempo que tiveram para nos ouvir. Apenas para dizer o seguinte, sobre o protocolo, os deputados da Assembleia da República podem dirigir ao Governo perguntas e requerimentos às quais o Governo está obrigado regimental e constitucionalmente a responder em 30 dias. O Ministério da Solidariedade, do Emprego e da Segurança Social é o Ministério que menos responde à Assembleia da República, violando o regimento e a Constituição. Sobre requerimentos, designadamente as conclusões do relatório sobre a agenda da criança, aguardamos esse requerimento por parte do Sr. Ministro Mota Soares há mais de um ano. Mas, naturalmente, sobre a matéria que aqui nos colocam, da parte do PCP, e creio que de todos os grupos parlamentares, faremos essas diligências. Muito obrigada. Gostaríamos de continuar aqui a conversar convosco, mas acho que todos os grupos parlamentares, se o desejarem, poderão fazê-lo noutra oportunidade, para além de agradecermos o convite de, como grupo, podermos ir diligenciar e organizar uma deslocação. Quero-vos agradecer a presença de todos. Penso que, acima de tudo, saímos todos mais enriquecidos, melhor informados, e acho que todos com a disponibilidade de ajudarmos em conjunto, porque acho que estas soluções só se encontram também em conjunto, encontrar as soluções para as crianças e para os nossos jovens. Muito obrigada.